Tudo bem, pessoal? Meu nome é Madson Diniz, eu sou professor de literatura e vim aqui falar um pouco sobre literatura contemporânea brasileira. Na verdade, esse vídeo ele nem é uma análise da literatura contemporânea brasileira, nem é resenha de nenhum tipo de obra de literatura contemporânea. É muito mais uma pequena videoaula para explicar as características dessa literatura contemporânea, principalmente a literatura contemporânea que vem de 2018 para cá. Ou seja, eu estou fazendo um recorte aí do que a gente poderia classificar como uma nova literatura contemporânea brasileira e trazer algumas das características dessas obras e de algumas, dessas obras que foram produzidas na literatura contemporânea brasileira de 2018 para cá. Primeiramente, a gente começa considerando que a nomenclatura literatura contemporânea, ela é uma nomenclatura provisória, certo? Daqui a 60, 70, 80 anos, existirá um nome que vai refletir muito melhor esse momento literário e artístico em que vivemos. Mas, por enquanto, a gente usa a nomenclatura literatura contemporânea quase como uma gambiarra para esse momento de produção literária em que vivemos. Segundo, tudo que a gente considera como literatura contemporânea vem a partir de 1960 para cá. Só que a gente já consegue perceber que essa literatura que a gente chama como literatura contemporânea, ela está dividida em fases. Existe uma fase de 60 a 80, de 80 a 2000 e de 2000 a 2018, e acredito que de 2018 para cá a gente já tenha uma nova fase da literatura contemporânea também. Nenhuma dessas fases já tem nomenclatura, mas a gente também consegue perceber que existe uma diferença de características de cada uma dessas fases. Mas vamos entender o que seriam essas características. Características seriam um conjunto de formas estruturais de produção da literatura, de tipificações que são referentes à estrutura das obras literárias, mas também de alguns temas. Isso a gente percebe ao dar aula de literatura no ensino médio, como, por exemplo, barroco, arcadismo, realismo, naturalismo e modernismo. Cada uma dessas fases literárias, que a gente pode chamar de movimentos literários, sistemas literários ou escolas literárias, cada uma destas tem características diferentes, principalmente o modernismo, que é dividido em 3 fases, e as 3 fases têm tipificações, características diferentes. Eu já estou aqui ao lado de algumas obras de literatura contemporânea, as que eu tenho, para usá-las como suporte para explicar essas características da literatura contemporânea brasileira de 2018 para cá, Considerando que a partir de 2018 a gente teve uma transformação social que obviamente se agravou muito mais com a pandemia e o pós-pandemia. Então, a primeira característica tipificada
que eu quero trazer dessas obras de literatura contemporânea é a voz da minoria, que é contada através da narração em primeira pessoa, ou as vozes das minorias. A gente tem obras muito significativas que trazem essa primeira característica. O primeiro exemplo disso está em Torto Arado, uma obra de grande sucesso do ano de 2019, que vai trazer as vozes de mulheres pretas do interior da Bahia. Mulheres que vivem à mercê do trabalho análogo à escravidão, e a gente tem uma obra polifônica que vai ser narrada por 3 vozes de mulheres. A segunda obra que eu quero deixar como destaque é O Avesso da Pele, do autor Jefferson Tenório. Aqui a gente vai ter a voz de um rapaz preto que vai tentar reconstruir a história do pai que sofreu racismo durante toda a vida dele. Então temos uma narração em primeira pessoa para reconstruir a história do pai. Essa narração em primeira pessoa, ela vai ser muito importante para trazer essa voz dessas minorias e principalmente para demonstrar, né, esse cansaço e essa revolta dessas pessoas que vivem nessa situação de opressão e de dor, né, que muitas vezes é a partir dessa narração em primeira pessoa que traz quase um relato para contar e reconstruir essas histórias. A segunda característica é as narrativas individualistas e muitas vezes autobiográficas, que é muito característica também dessa literatura contemporânea, e tanto a narração em primeira pessoa como esse individualismo é muito interessante para colocar essa pessoa, esses protagonistas, no centro de suas próprias histórias. Aqui a gente tem como exemplar o A Noite da Espera, do Milton Ratum, que é um livro que não vai contar diretamente a história do autor. Ele cria um personagem alter ego para contar uma história que é muito parecida com a história da vida dele. Ele promete fazer isso em uma trilogia de livros, no qual a gente já tem o A Noite da Espera, mas tem também o Pontos de Fuga, que continua a narrativa quase autobiográfica da vida do Milton Ratum. A gente tem também, em 2023, obras muito interessantes que vão tratar sobre o luto. A gente teve O Pai da Menina Morta, de Tiago Ferro, em 2018, e agora, em 2023, a gente tem o novo da Natália Timmerman, que vai contar a narrativa da perda do pai dela. A terceira característica, e que basicamente está em vários livros da literatura contemporânea, começou bem antes, ainda nas narrativas que vieram de 2000 para cá, como por exemplo em Dois Irmãos, também do Milton Ratum, no qual a obra ela é cheia de fluxos temporais. A história vai e volta no tempo várias vezes para reconstruir o presente através das histórias
e das situações do passado. Quem faz isso muito bem também é a Natália Timmerman, no Copo Vazio, no qual ela vai contar a sua narrativa dando nome aos capítulos de depois, de antes, do hoje, como temos no próprio livro Copo Vazio. Mas a gente tem várias narrativas que fazem essa reconstrução temporal, mas principalmente esse fluxo do ir e vir no tempo para reconstruir a história do passado e influenciar na história do hoje. Temos também a relação do protagonista com o espaço no qual ele vive. Era uma característica que havia ficado abandonada no início dos anos 2010 e volta após 2018, mas que também era uma característica muito usada na literatura do início dos anos 2000. Tanto o Milton Ratum faz isso no Dois Irmãos, como ele também faz no Cinzas do Norte, né? Que eu tenho aqui e que foi retomado, por exemplo, em livros como Tudo Pode Ser Roubado, da Giovanna Madalosso, no qual a gente vai ter a relação dos 4 personagens principais do livro com o espaço que é a cidade de São Paulo, um espaço gigante e muitas vezes opressor, que mesmo com essa superpopulação de São Paulo, muitas vezes as pessoas se sentem solitárias. E temos isso de uma forma muito interessante aqui no Som do Rugido da Onça, no qual a não relação dessas pessoas com o espaço nativo e a relação das 2 crianças indígenas, que são as protagonistas desse livro, com um espaço estranho a elas, acaba as matando. Bem interessante como a Micheline Verunsky faz isso aqui em O Som do Rugido da Onça. E a última característica das 5 que eu queria elencar era os aspectos sociológicos e a análise social feita na maioria dessas obras sobre o hoje. Considerando, né, que tivemos essa transformação social a partir de 2018 e que passamos por variadas situações e variados problemas que interferiram diretamente na nossa estrutura social, a gente vai ter obras como Solução de Dois Estados, do Michel Laub, que vai retratar a nossa sociedade do hoje de uma forma potente e incômoda. Esse é um livro muito dialógico, bem discursivo, mas que vai retratar muitos dos problemas que vivemos hoje, como, por exemplo, os variados discursos de ódio que temos na internet, e também um livro como o Solitária, da Eliane Alves Cruz, que vai tratar a situação das domésticas que foram praticamente escravizadas durante o período da pandemia do Covid-19. Então essas são as 5 tipificações características que temos aí na literatura contemporânea brasileira. Eu deixo a indicação desses livros que eu comentei de literatura contemporânea e trago aí, né, essas características para tentar trazer um maior engajamento
para a leitura de literatura contemporânea brasileira, já que temos uma literatura riquíssima hoje e que basicamente reflete sobre a nossa sociedade, sobre o nosso país e o momento histórico em que vivemos. Valeu vocês e até o próximo vídeo.